Tem um lugar no mundo onde tudo parece estar em movimento. Lá, correr faz parte da vida. É um ritmo que parece já nascer com eles. Está nas pessoas, nos caminhos, nos animais cruzando a paisagem. O Quênia foi um dos melhores destinos da nossa vida. Talvez porque a gente não tinha controle de quase nada. Do tempo, dos caminhos ou do que íamos encontrar. E é justamente isso que deixou tudo tão emocionante. E a gente que já vive acelerada chegou achando que só ia observar. Mas não tem como, porque ali ou você entra no ritmo ou fica para trás. Terminal é alto, ela chegou em outro lugar e não me achou, tadinha. Eu cheguei no Quênia a partir de uma escala na Angola. Já tinha passado um mês que a Júlia estava trabalhando na África. E abraçar a minha Juju foi uma sensação de alívio. Saudade de minha mãe. Sobre a volta, só sabíamos que sairíamos da Cidade do Cabo um mês depois. O que faríamos no meio ainda estava por ser definido, porque a gente gosta de viver com emoção e liberdade. É meio difícil descrever Nairobi. Ela parece ter vivido um passado glamuroso. Tem lindas casas, um estilo colonial britânico e são escondidas atrás de muros verdes e de enormes árvores que bem lembram uma floresta tropical, uma floresta que cresce na terra vermelha. Tem pássaros para todos os lados. Ao mesmo tempo, ela cresce se modernizando, firmando claramente a distância entre a pobreza e a riqueza. As pessoas caminham muito. É isso ou subir num dos muitos e muitos matatos coloridos que são pequenos ônibus que se embicam para lá e para cá no meio das motos e carros velhos. No fim, todos se entendem num caos poluído e barulhento. É bem comum dobrar uma esquina e se deparar com um comércio não menos caótico. Misturam frutas, verduras, roupas, panelas, artigos chineses e tudo de básico que você pode precisar comer ou usar. Lembra o Paraguai de antigamente, ou até a 25 de março em São Paulo. As crianças, elas nascem aprendendo a te cercar. Eles já vêm oferecendo alguma coisa para ganhar o dia. As roupas enfeitam as pessoas. É aquele tradicional colorido da África. Cristãos e muçulmanos dividem os espaços com cargas na cabeça ou burcas com as quais não estamos acostumados. Umas cobrem a cabeça e outras até o rosto. Ao mesmo tempo em que se torna curioso e atrai o olhar, é absolutamente normal nesse país. O povo queniano caminha muito e, em geral, ele é magro e esbelto. Talvez um pouco seja pela genética. Aliás, um adendo especial ao cabelo das mulheres. Muitas delas, a maioria, são carecas. Outras com cabelo enroladinho e curto. A maioria usa perucas, apliques ou até trancinhas bem desenhadas. As mais ricas usam mega hair de cabelo verdadeiro. Lembrancinhas, isso é impossível para nós. A razão é única. Eles não usam um preço padrão. Ao invés disso, eles atribuem preços conforme a cara do freguês. Ou te perguntam, quanto você pode oferecer? Isso não cabe na nossa paciência. Se for para negociar, que fiquem com tudo. Eu odeio negociar. Eu queria subir no heliporto de um prédio. Fica lá o centro de convenções. De lá dá para ver a cidade em 360 graus. É sempre um prazer olhar as coisas do alto, especialmente quando não se pode entrar no país com o drone. O drone faz muita falta, mas a burocracia era muito grande. Facilitaram até o 27º, mas depois a gente não pode subir. Meu Deus, olha só. É tipo uma masmorra. Eles nunca acertam de onde nós somos, mas quando descobrem que somos brasileiras, o sorriso aparece e as portas se abrem. Eles nos adoram. Nós ficamos a 6 quilômetros do centro, numa boa região residencial. Por fora, um portão industrial de fábrica. Nem se imaginava que no 11º andar
encontraríamos um apartamento tão confortável, aconchegante e moderno. O preço foi muito acessível. O Uber funciona maravilhosamente, inclusive com motos elétricas fazendo entregas. Os supermercados são modernos e completos. Os cartões de crédito funcionam, eles são aceitos na maioria dos estabelecimentos. Uma raridade na África. Gente, saímos de uma muvuca para vir para um shopping gostoso, bonito, bonito. É o melhor shopping aqui da região. Se chama The Junction. Eles têm shoppings ocidentais, mas na porta tem uma interessante revista feita com detectores de metais. Mas shoppings são para a minoria. A grande massa se aglomera em comércios de rua. Nairobi tem coisas para fazer além de só andar na rua olhando o movimento. Você pode visitar o Giraffe Center e alimentar girafas direto na boca. Eu até logrei uma pobre que vinha na minha direção, só que eu já tinha acabado os petiscos. Então eu fechei a mão fingindo que ainda tinha comida. Ela veio, me deu uma lambida áspera sem ganhar nada em troca. Tadinha. Também dá para caminhar por parques gigantes dentro da própria cidade, com trilhas de vários quilômetros, cachoeiras e macaquinhos fazendo macaquices no caminho. E o mais impressionante, você pode fazer um safari praticamente dentro da cidade. Mas não pense que por ser perto dos prédios parece um zoológico urbano. Não mesmo. O Nairobi National Park é grande o suficiente para realmente parecer safari. Chega uma hora em que você perde completamente a vista do skyline e sente que entrou na selva de verdade. Tem de tudo. Girafas, rinocerontes, zebras, búfalos e até o preguiçoso do leão. E agora olha que luxo esse carro do safari. Tinha carregador, Wi-Fi e todo o conforto de madame. Mas vamos ao que interessa. Nós escolhemos o Quênia porque lá tem um safari especial e fica no Parque Nacional Amboseli. Ele é sem dúvida o safari com a vista mais linda da África, pois exibe nada mais nada menos do que o majestoso Kilimanjaro, a montanha mais alta da África. Apesar de ela pertencer à Tanzânia, é para o Quênia que ela se mostra mais bonita. Comprar o safari para o Amboseli foi estranho para quem esperava um escritório envidraçado e cheio de fotos turísticas. Ao contrário, foi numa salinha apertada com 2 mesinhas no primeiro andar de um prédio para lá de antigo que fechamos a compra de um dos sonhos mais maravilhosos da vida. 2 simpáticas mocinhas nem sequer pediram documentos, nome completo, nacionalidade e nem aquela tradicional folha corrida. African Way of Life. Apesar da simplicidade do escritório, a pontualidade do motorista nos esperando no dia seguinte já mostrava um pouquinho da perfeita logística que esse safari nos entregou. E assim partimos para o interior. Eu contava com a minha mãe e sua particular interpretação do manual Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, versão brasileira Alamo. Atlético Paranaense, ele conhece? It's a nice one. Nice. Não dá para negar que o futebol realmente une as pessoas. Kibera é uma área muito pobre de Nairobi e costuma ser descrita como uma das maiores favelas urbanas da África. E apesar de estarmos passando por uma das zonas mais pobres do país, a estrada não era nada precária. As conveniências de posto de gasolina aqui são muito legais, tem de tudo. Coisas legais de café, coisas legais para comer. Eu gostei. E é quando a gente põe o pé na estrada que a nossa alegria vai às alturas. A gente tá no meio do mato e tem 5G aqui. Que ela tá trabalhando desde que... 5G aqui desde Nairobi. Agora eu tô entrando em férias daqui 15 minutos quando terminar de despachar os 18 e-mails que eu tenho na caixa de saída. Olha só. Depois de algumas horas rodando na estrada, apareceu uma cidadezinha com pessoas vendendo coisas na rua. E é incrível como os meus interesses e os da minha mãe são diferentes. Eu bati o olho no cara do estilingue e ela bateu o olho nas laranjas. Esse é o sentimento que os vendedores têm quando vem a mãe. Acham que vão encher o bolso. Mas ela logo trata de explicar. We are Brazilian. We are no European people. We are poor. Diz ela,
Nós somos brasileiras, não somos gente da Europa. Somos pobres. E com as laranjas compradas a preço de cliente queniano, fomos cruzando a A109, também conhecida como Rodovia Mombasa-Nairobi. Ela liga o principal porto da África Oriental à capital do Quênia e é uma das rotas comerciais mais importantes do continente. Mais da metade do comércio da África Oriental passa por aqui. Mercadorias destinadas não só ao Quênia, mas também a Uganda, Ruanda, Burundi, Sudão do Sul percorrem esse mesmo corredor logístico. O nosso passeio era all inclusive, mas eles nos param propositalmente para almoçar num local cheio de souvenirs. E aqui, mais uma vez, o pobre do vendedor levou um balde de água fria e quase saiu no prejuízo. Listen me, you need to give me the price. If you speak, I will make a good price. Speak a big price and less price, I don't will buy. I will buy only if you give me the best price in one only. Okay? You have one shot. This is 500 shillings. 500, 50. $4. 4 vezes 5 vezes. Se aquela zebrinha já custava $4 a lota, agora imagina o preço desse elefante que ela quase quebrou. Mas eu tenho toda a certeza de que da próxima vez que aparecer um grupo de brasileiros por lá, eles vão servir o almoço rapidinho. A base da comida do Quênia não é a carne, mas é uma comida deliciosa. Bom, aqui a gente veio no banheiro, numa loja de souvenirs, aí, bem no meio do nada. nível que eu tô preferindo esse aqui, porque ele é menos sujo do que aqueles lá. E a posição não é das piores, assim. Fiz assim, ó. Esse é o cocô. Esse aqui nem fazia lá. Esse é cocoralento, é mais saudável do que esse. Mas filha, se eu tiver que me abaixar desse jeito, é capaz de eu não conseguir mais levantar. A essa altura, nosso guia Stanley já era nosso amigo. Foi uma companhia muito agradável na estrada. Era cuidadoso no trânsito, algo que ficamos sabendo depois é raridade na região. Parece que os quenianos gostam de correr não só maratonas, mas também nas rodovias. Stanley era tranquilo e cauteloso. Nós saímos da rodovia do Porto para entrar numa estradinha rumo ao Parque Nacional. A partir daqui, começa a parte mais emocionante da história. Mas as grandes aventuras que vivemos no safari ficam para o próximo episódio. Tô começando a ficar apreensiva. Move.